Bom, pessoal, então, bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela presença e pela participação dos nossos convidados de hoje, que são a doutora Maria Flávia Ribeiro e o doutor Fábio Marujo. Hoje o tema é tomografia de córnea e nós vamos abrir a reunião com a apresentação do artigo científico que vai ser realizado aí pelo nosso fellow Vinícius. Então, Vinícius, por favor, siga adiante. Bom dia, me ouve bem? Beleza, Vinícius. Tudo certo. Vamos lá, então. Obrigado pela apresentação. Eu sou Vinícius, sou fellow de ótica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina e hoje nós vamos apresentar o artigo que trata sobre a repetibilidade e a concordância entre 3 sistemas de tomografia de córnea em ceratocônia. O presente artigo foi publicado no American Journal of Ophthalmology em 2017 pelo grupo do Jay Meyer, e eles relatam não terem nenhum conflito de interesses financeiro. São 3 os sistemas avaliados no artigo, a saber, o Pentacam HR, o Galilei e o Orbiscan. O Pentacam HR vai ser abordado mais para frente nas aulas, mas brevemente ele é um sistema de imagem de Scheimpflug. O Galilei é um sistema híbrido de imagem de Scheimpflug com reflexão de discos de Plácido, e o Orbiscan 2 é um híbrido de scan com fenda e reflexão com Plácido. Em olhos com ceratocônia, as 2 principais perguntas feitas no artigo é se os 3 aparelhos possuem repetibilidade, ou seja, possuem medidas precisas, condizentes com a realidade, e se as medidas que eles aferem concordam entre si. Esse foi um estudo prospectivo comparativo, feito no Green Lane Hospital, em Auckland. Foi avaliado apenas um olho de cada indivíduo com o diagnóstico de ceratocônia e, como critérios de exclusão, não podia ter cicatrizes na córnea, edema, biomicroscopia, cirurgia ou trauma oculares prévios ou uso de lente de contato. As aferições foram feitas da seguinte maneira: o paciente não poderia usar colírios, seriam feitas 3 medidas por aparelho em ordem aleatória, o paciente iria piscar imediatamente antes de cada medida, numa sala escura, feito por aspiradores experientes, todas as medidas em menos de 30 minutos e com parâmetros de qualidade dentro do aceitável para cada aparelho. Antes da gente seguir, eu queria fazer uma breve retrospectiva de alguns conceitos mais básicos sobre, por exemplo, o que seria a repetibilidade. A repetibilidade é um conceito estatístico que avalia a variação observada quando o operador faz uma medida várias vezes, ou seja, ele avalia a variação do equipamento de medição. E alguns parâmetros são avaliados para a gente avaliar se um aparelho tem repetibilidade ou não. Por exemplo, a média de desvio padrão, que é um conceito que já é mais clássico para a gente. O desvio padrão intrassujeito, que nada mais é do que o desvio padrão, ao invés de ser feito numa população, ser feito dentro de um mesmo indivíduo, entre as aferições. O intervalo de precisão, que ele é dado por 1,96 desvio padrão intrassujeito, e espera-se que em 95% das medidas o valor verdadeiro encontra-se dentro desse intervalo. A variabilidade teste-reteste, que também é chamado de repetibilidade, que é um intervalo um pouco maior, que é dado por 2,77 desvio padrão intrassujeito. O coeficiente de variação, que avalia a variabilidade dentro da população estudada, e o coeficiente de correlação intraclasse, que é um parâmetro que indica o quanto da variação é decorrente dos indivíduos em si e não do erro aleatório. E quanto mais próximo de 1, ele vai de 0 a 1, melhor. Já com relação à concordância, a concordância se refere à capacidade entre 2 testes de aferir resultados idênticos.
E dentro da concordância, o parâmetro que nós vamos avaliar é o limite de concordância, que é o LOA. Ele é semelhante à precisão. Ele é um intervalo que compreende 95% das aferições. Voltando agora aos resultados, foram 50 olhos, 25 direitos e 25 esquerdos. A média de idade da população estudada foi de 23 anos, mais homens do que mulheres, e nenhum foi excluído por qualidade inadequada. Essa foi uma tabelinha que eu fiz, um gráfico, perdão, que mostra o estadiamento, né, da população de ceratocones, né, por assim dizer. A gente observa que era um pouco desigual, tendo mais graus 2 e 3 na classificação TKC. E aqui a tabela do artigo, mostrando para a gente os parâmetros de curvatura para avaliação da repetibilidade. A primeira coisa que nós avaliamos sempre é o desvio padrão intra-sujeito. Em seguida, calculamos intervalo de precisão e de repetibilidade. A gente observa que, tanto para o K mais curvo quanto mais plano, o Pentacan HR possui o menor intervalo, ou seja, as aferições são mais próximas e, portanto, ele possui a maior repetibilidade para avaliação de K. Da mesma forma, a gente faz a avaliação partindo do desvio padrão intra-sujeito, calcula os intervalos de precisão e repetibilidade, mas dessa vez, para a paquimetria tanto central quanto mais fina, o Galilei possui a maior repetibilidade para avaliação de espessura. Já com relação à concordância, é sempre interessante fazer a plotagem de Blau-de-Altman, que permite a avaliação da concordância entre dois ensaios diferentes. No eixo X são colocados as médias das dioptrias, dispostas em ordem crescente, e no eixo Y é colocado a diferença. A linha contínua é a média, e aquele LOA, né, o limite, né, ele é dado pela linha tracejada. A gente faz a avaliação pareada sempre entre os aparelhos, e a gente observa que, apesar de não ter significância estatística, né, os intervalos são maiores do que os aceitáveis para a prática clínica. No K mais plano, a gente observa que, da mesma forma, não tem significância estatística. No TKC, perdão, no TCT, que seria a paquimetria central, da mesma forma, pareados, quando ele não apresenta significância estatística, o intervalo do LOA é superior ao aceitável. E na paquimetria central, o intervalo do LOA é superior também ao aceitável na prática clínica. Então, voltando às perguntas iniciais feitas pelos investigadores, em olhos com ceratocone, esses três aparelhos têm aferições repetíveis? A gente pode dizer que sim, cada um com as suas particularidades, mas em menor grandeza o Orbiscan 2. Ele possui muita variação entre as medidas. E as aferições são concordantes, e a gente pode dizer que os aparelhos não podem ter a medida dos Ks curvos e planos e das paquimetrias intercambiadas. E aqui um breve comentário. A gente vê que é um estudo unicêntrico, né? Então, para ter validade externa, é sempre interessante que outros centros repitam a mesma metodologia. A inclusão de scans com qualidade subótima poderia também levar a uma variabilidade da testagem. A variabilidade de interseção e interexaminador também não foram investigados e poderiam ter contribuído para a variabilidade na testagem. E não foi estratificado o ceratocone pela gravidade. E a gente sabe que quanto maior o grau do ceratocone, mais variabilidade tem entre as medidas. E algumas implicações disso seriam que o limiar de progressão, né, do ceratocone
poderia estar dentro da variabilidade de medidas do aparelho. A gente observa que os aparelhos com pobre repetibilidade, por exemplo, o Orbiscan, tornam mais difícil a distinção entre o que é erro e o que é de fato realidade. Isso dificultaria a avaliação, por exemplo, da progressão, do planejamento de intervenções. E mais uma implicação também que eu consigo salientar é que nos ceratocones mais avançados podem ter as variações das medidas, ainda que maior do que a média apresentada no estudo, né? O grupo ele fez uma avaliação em córneas normais e as medidas eram muito mais repetíveis em todos os aparelhos, o que sugere que, estratificando, os ceratocones mais avançados teriam mais variação, e isso teria algumas implicações, por exemplo, em alguns protocolos de cross-linking personalizados, né, de intervenção, que se baseiam em parâmetros da córnea. Obrigado. Parabéns, Vinícius, aí pela apresentação. Só faz o favor, volta naquela tabela que você mostrou para a gente de repetibilidade. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Eu peço aos mestres aí que estão assistindo, por favor, me corrijam. Mas, com precisão ali, você falou que é a 1,96 o desvio padrão, né? Isso quer dizer que a medida real, então, ela estaria, por exemplo, você faz uma medida com o pentacam ali, né, na primeira linha da sua tabela. Faz uma medida com o pentacam do K2 e vem um valor de 45. Quer dizer que a medida real, que a gente não sabe qual é, mas ela vai estar entre 44,29 e 45,71 em 95% das vezes. Enquanto que a repetibilidade quer dizer que se eu repetir esse exame várias vezes, as minhas medidas muito provavelmente vão cair entre 44 e 46 dioptrias do K2, né? Isso... Não, na verdade, Felipe, desculpa te interromper, não, claro, mas é que a primeira afirmação não é exatamente essa. A primeira afirmação fala que se você olhar todas as medidas, elas variaram de 43 a 59. Ponto. Não foi, perdão, não foi isso que tá bom. Que eu pontuei. Eu estou me referindo àquele 0,71 ali, professor. Sim. Mas era isso? Não sei se é esse o conceito. Isso, o intervalo de precisão seria basicamente isso. Você repetindo inúmeras vezes, né, N vezes, a medida, você, a partir da média, né, você teria 95% de chance de obter o resultado real entre mais ou menos 0,71, né, da média. Acho que seria isso, Felipe. Não, porque assim, daí a extrapolação para a parte clínica da coisa é que se esse dado estiver certo, né, se a gente imagina que no dissenso global do ceratocone era 0,75 o cutoff, né, para a progressão, se eu tenho uma repetibilidade de 1 para um mesmo aparelho, uma precisão de 0,71, é quase impossível eu falar que esse olho está progredindo com 0,75, né? Grande parte disso está dentro da... Mas esse é STIP K, tá? O consenso não usa STIP K, usa Kmax. É diferente. É diferente. O STIP K varia muito mais do que o Kmax. O STIP varia mais, tá. E aí, mas o que mais chama atenção não é esse, né? Tem vários estudos mostrando a mesma consideração com relação à paquimetria. E aí, o consenso é muito, muito, muito aquém da variabilidade do exame. Porque o consenso é mínimo. Desculpa. Quando a gente olha ali, a repetibilidade para o ponto mais fino, de 28, daí que eu estava comentando com o Vinícius, né? Se você pega um protocolo de cross para uma PAC fina, isso aí vai mudar, sei lá, 5 minutos de exposição da UV, né? Que seria uma diferença razoável. Deixa eu fazer uma pergunta para o Vinícius agora, né? Na forma de treinamento. Se você tivesse que desenhar esse estudo,
Você, no comecinho, no primeiro slide, você se atrapalhou um pouquinho no que era a reprodutibilidade ou repetibilidade e a concordância. O que falta para a gente é um padrão ouro. Você concorda com isso, certo? Como que você melhoraria esse estudo, vamos dizer, em relação à paquimetria? Só para ficar mais fácil. Seria interessante determinar um padrão ouro, né? Com certeza, professor. Qual que você acha que seria o padrão ouro? Acho que o padrão ouro mais clássico, né, para paquimetria que se tem usado seria a paquimetria ultrassônica. E provavelmente o mais preciso o ACT, né? Perfeito. E tem vários estudos fazendo essa comparação usando o ACT. Nós acabamos de publicar agora, foi aceito agora um trabalho da Norma com o aluno dela mostrando OCT, Pentacam, UBM e não lembro mais o que, em relação à paquimetria. Então, a reprodutibilidade é a capacidade ou a repetibilidade é a capacidade do aparelho de repetir o exame e obter os mesmos resultados. A concordância é a capacidade de dois aparelhos terem resultados semelhantes. Tá? E, acertadamente, os autores não usaram um estudo de relação, porque concordância você pode usar, poderia usar uma relação de Pearson, que seria completamente inadequada nesse caso. Eles usaram Blend-Altman, que está certíssimo. Parabéns, belo trabalho, muito bem apresentado. Agora, a gente vai ter um ano, Taguchi, para ensinar o Vinícius a falar assim, Escola Paulista de Medicina. Tenta mais uma vez, vamos ver, Vinícius. Vamos tentar. Escola. Não. No final do ano, talvez eu esteja falando da escola, então. Ó, o bullying, hein? Bom. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Nessa tela em especial, me chamou a atenção uma coisa interessante, né? Que o Galilei ele tem uma maior repetibilidade para paquimetria, e em tese, uma justificativa teórica seria que ele tem uma dupla câmara de Scheimpflug para medir, então ele roda, então ele consegue medir duas vezes a mesma coisa. Em tese, poderia ser uma justificativa, me chamou a atenção para isso, e o Pentacam ter uma precisão um pouco maior, uma repetibilidade, perdão, maior em relação à medida do Steep K, o Flat K, é interessante até porque existe uma crítica em relação à medida de a repetibilidade da medida de elevação para a curvatura. E no caso aí parece que realmente ele foi mais preciso. Mas, por outro lado, se você for ver, por exemplo, o Galilei e o Orbiscan, eles têm a medida por Plácido, né? E aí nós temos outros vieses aí que poderiam também justificar filme lacrimal, tudo que a gente já sabe da limitação da topografia. Só para chamar a atenção disso que eu achei interessante. Legal, bom. Excelente. Obrigado, Vinícius, obrigado, professor. Flavinha, muito obrigado. Então vamos em frente. Eu vou chamar então agora o Dr. Fábio Marujo. Primeiro, né, apresentando os nossos excelentíssimos convidados de hoje, a doutora Maria Flávia e o Dr. Fábio Marujo são ouros da casa, aí, né, graduação, residência e fellow na IBM, fellow em catarata e cirurgia refrativa. A doutora Maria Flávia também fez seu fellow em córnea aqui, e tem uma ampla experiência aí, né, na área de refrativa, sempre falando sobre tomografia, com diferentes plataformas, Pentacam, Galilei, enfim, dá as belas aulas aí por onde a gente a encontra. E o Dr. Fábio Marujo, também com grande experiência em tomografia, área de refrativa, já apresentou também essas aulas sobre básico avançado em Pentacam, e também tem uma ampla experiência em ICL, lentes fásicas também. Então, agradeço novamente a participação de ambos, e vamos iniciar então com o Dr. Fábio Marujo, nosso programa. Por favor. Bom dia, obrigado, Taguchi, pelo convite. Vocês me ouvem bem? Estou abrindo aqui, compartilhando a tela. Vamos lá, então. Eu vou
tentar falar aí no tempo antes que o Taguchi me dê bronca, tá bom? A primeira aula é um pouquinho mais longa que a segunda. Então, eu vou falar primeiro os conceitos mais gerais da tomografia de córnea, tá bom? Depois eu vou falar um pouco mais específico do Pentacam. Então, assim, primeiro de tudo, um pouquinho do histórico. Por que é difícil a gente, então, encontrar valores adequados? Vocês viram nesse estudo que o Vinícius apresentou, que é difícil a gente conseguir um aparelho que seja super preciso. Por quê? Pelas propriedades da própria córnea, tá bom? Peraí, que parece que não compartilhou aqui minha tela. Vamos tentar de novo. Posso dar uma dica? Pode. Você está no Keynote, né? Estou. Então, em vez de apertar na setinha para andar... Bom, vai, já foi. É que lá em cima você tem play no Keynote. Em vez de apertar na setinha, reproduzir numa janela. Aí, ó, tá vendo aí? A segunda linha, você está clicado lá. Aí, ó. Aí você consegue ir lá e share o screen dessa janela. Então, stop, para de share e pega aquela janela. Vai funcionar perfeitamente isso aí. Agora share aquela janela que ele está passando. Taguchi, é assim mesmo. É caro para aprender essas coisas. Né? Pronto, foi? Não, você está sharing a janela errada. Keynote, tela do apresentador. Keynote, tomografia de córnea. Isso, não a tela do apresentador. Agora foi. Pronto. Obrigado. Aí, além de tudo, a gente tem aula de TI. Bom, então, por que é difícil, então, a gente conseguir isso daí? Porque a própria córnea tem algumas propriedades que dificultam isso. Primeiro, a assimetria da córnea. Ela pode ser assimétrica ela com ela mesma, além de um olho ser muito diferente do outro. Além disso, ela é uma superfície asférica, então ela não é esférica, o que deixa ainda mais difícil de a gente obter dados precisos. Ela pode ser muito irregular também, em alguns casos, e ela tem bastante variabilidade, tanto, que nem eu falei, entre os olhos do mesmo paciente, quanto entre os pacientes, né? E um dos primeiros aparelhos que foi desenvolvido aí foi o ceratômetro, que ele usa um princípio de que o raio de curvatura de uma superfície convexa vai ser proporcional ao tamanho da imagem refletida por ela. Então, o que ele faz? Basicamente, ele vai lá, projeta 4 pontos nos 3 milímetros centrais da córnea do paciente e ele vai fotografar, ou melhor, ele vai ver o reflexo disso daí. Só que para isso dar certo, ele tem sempre que assumir que a córnea vai ser uma superfície esferocilíndrica regular. Não consegue ver se tiver, por exemplo, alguma irregularidade, tá? Porque ele mede apenas 4 pontos. Depois disso, foram criados os anéis de Plácido, né? Que são anéis que vão ser mais próximos conforme quanto mais curva a região e mais afastados quanto mais plana. Ele consegue ver 70% mais ou menos da superfície anterior da córnea, porque os 30% mais periféricos, quando você projeta a luz, essa luz é refletida para fora. Então, você não consegue voltar isso daí para o observador para poder ser julgado, para poder ser interpretado. E se tiver pequenas irregularidades ou pequenos astigmatismos, é muito difícil de a gente perceber, mas já permitiu um registro fotográfico. Isso foi um pouquinho melhorado com a videoceratoscopia, que é mais ou menos a mesma coisa, mas ele vai usar um algoritmo para reconstruir aqueles anéis em dados daqueles mapas coloridos que a gente está muito mais acostumado a ver. E isso, para o nosso olho, é muito mais fácil de interpretar. É muito mais fácil o nosso cérebro entender o que está acontecendo nesse mapa do que naqueles círculos, né? Porém, se você tiver córneas muito irregulares, o anel ele pode se fundir ou se cruzar, e isso daí vai levar à perda de dados, tá bom? E aí foi, então, criada a tomografia. O Orbscan, como já foi falado, ele vai usar um sistema um pouquinho diferente, que é a triangulação de seções paralelas da lâmpada de fenda. Então, ele vai usar a lâmpada de fenda para fazer cortes verticais na córnea, e cortes com luz, obviamente, e vai usar o Plácido depois também para ajudar no cálculo do mapa da curvatura anterior, tá bom? É diferente, por exemplo, do Pentacam, do Galilei, que vão usar uma tomografia por Scheimpflug, que são baseados em elevação, né?
Eu vou já explicar o que é o Scheinfeld, mas permitir uma avaliação mais detalhada e pode ou não, dependendo do sistema, usar os discos de Plácido também para ajudar a construir esses mapas de curvatura anterior. Em relação ao Scheinfeld, então aqui a gente tem 3 fotos. Nessa primeira foto, a gente consegue ver as montanhas lá no fundo em foco, mas essa parte da areia está fora de foco. Na foto do meio, a parte da areia está em foco, mas as montanhas lá no fundo estão fora de foco. Agora, na terceira foto, a gente consegue colocar tudo em foco. Como que a gente faz isso? Fotografando, por exemplo, com o Scheinfeld. Então, o que o Scheinfeld faz? É um método de aumentar a profundidade de foco, que é a nitidez em diferentes planos, tá bom? De objetos em diferentes planos, a partir do tilt, da inclinação da lente da câmera em relação ao filme fotográfico ou ao chip aí que vai detectar a luz. Tá bom? Isso permite a gente aumentar a profundidade de foco e aumentar a nitidez dos objetos que não estejam todos na mesma distância, que é assim que a gente consegue tirar essas fotos ou aquelas fotos aéreas que são tiradas de avião, né, do terreno. Tá bom? E como que é o método de captura? Então, aqui eu peguei um vídeo do próprio Pentacam, mas, na verdade, dos outros sistemas é muito parecido. Então, a gente vai ter uma lâmpada de fenda que ela é rotatória, então ela vai rodar e ir tirando foto, enquanto isso, por uma câmera deslocada. Vocês conseguem ver aí em vermelhinho essa câmera. Enquanto roda aí a lâmpada de fenda, o aparelho vai tirando diversas fotos. E ele vai usar essas fotos para determinar vários pontos, tanto na superfície anterior quanto posterior do olho. E aqui nessa parte a gente consegue ver como está tiltada a inclinação da câmera em relação ao chip aí, tá bom? Da lente em relação ao chip. Sempre que a gente for fazer esses exames, fazer antes de qualquer colírio, antes de qualquer exame de contato, para não ter interferência. E, além disso, esses aparelhos muitas vezes têm uma câmera central que vão tentar monitorar a fixação do paciente, além de medir a pupila. Essa monitorização da fixação, ele teoricamente consegue usar para tentar corrigir possíveis erros por causa da movimentação ocular, mas como eu vou mostrar daqui a pouco, ele não é muito feliz nessa correção aí. Que nem eu falei, são feitas várias fotos e o sistema, por ser rotativo, né, tanto no Pentacam, quanto no Galilei, quanto em alguns outros, ele ajuda você a ter pontos mais próximos de análise nessa região central em comparação com a periferia, né, que é uma coisa boa, porque o que a gente mais quer ver é realmente a região mais central. A extrema periferia da córnea acaba não sendo tão importante para a gente, né? E a gente consegue capturar aqui, então a gente tem um exemplo de uma imagem de Scheinfeld, a gente consegue ver tanto a superfície anterior quanto a posterior da córnea, portanto, uma menos a outra, a paquimetria, a íris, a cápsula anterior do cristalino, e se o paciente estiver bem dilatado, a gente consegue, às vezes, ver até a posterior do cristalino também, tá bom? Que é o que eu falei aqui. Além disso, a gente pode ver a opacidade dessas estruturas, né? E fazer a medida da pupila. Comparando um pouquinho a tomo com a topografia, então a gente tem que pensar que a topografia vai ser um sistema em 2D, que você até pode inferir qual vai ser essa elevação, mas aí você já vai estar fazendo uma coisa e não medindo essa coisa, né? Ele não consegue capturar a periferia da córnea na topografia, o que você já consegue na tomo. Uma das grandes vantagens é avaliar a superfície posterior, principalmente porque isso leva à possibilidade de fazer os mapas paquimétricos, né, que é uma coisa que a topografia não consegue. Você consegue na tomografia também ver córneas muito distorcidas, só que aí também fica a questão de o quão confiável vai ser essa análise, né? Então você consegue ver, mas será que você consegue com a precisão adequada? Só que tem um problema que é que depende da transparência. Então, não adianta você pegar uma córnea totalmente opaca e achar que você vai ter uma análise adequada da superfície posterior dessa córnea. Depende da transparência, porque usa luz, enquanto a topografia depende principalmente da reflexão, né? Então, não tanto da transparência. Em relação aos aparelhos disponíveis, eu vou falar muito rapidinho de cada um, tá bom? Então, tem o Pentacam, que eu vou falar mais um pouco daqui a pouquinho. Ele é um Scheinfeld rotatório, que eu falei, que ele vai usar só a elevação para tudo. Ele não tem sistema de Plácido acoplado, tá? E tem essa câmera central, que nem eu já comentei.
O Galilei também tem a câmara central, e como a Flavinha comentou, ele tem um duplo sistema de Scheinfeld, então ele tem 2 câmeras usando o sistema Scheinfeld, e além disso ele tem um Plácido para complementar aí o mapa de curvatura anterior, tá bom? Existe também o sistema da Atomic, que também é um Scheinfeld rotatório, também com Plácido, tá? O da Sirius também, Scheinfeld rotatório, também com Plácido, e esse da Precisio, que é um Scheinfeld também, mas que também faz um mapa de espessura epitelial, tá bom? Comparando um pouquinho os aparelhos, eu não vou até passar esse slide, porque acabou de ser falado no artigo, né? Mas é isso mesmo, a repetibilidade dos exames é muito melhor do que a concordância dele. Então, se você tem um paciente que chega para você com exames de aparelhos diferentes, você tem que ter muita cautela para poder ver critérios de progressão, por exemplo, porque muitas vezes você está comparando aí laranjas com maçãs, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho dos mapas de elevação. A elevação, na verdade, seria o método mais reprodutivo para mostrar a forma não só da córnea, mas como de qualquer coisa, né? Porque é uma coisa 3D. Só que quando a gente vai ver a elevação, se a gente for ver um valor quantitativo puro, vai ser muito difícil de a gente entender qualitativamente o que isso quer dizer. Como assim? Vamos supor a elevação da Terra, que aí fica mais fácil de a gente entender. Se eu for falar a elevação, a altura de cada cidade do mapa em relação ao centro terrestre, você vai ter, se eu for colocar num gráfico, valores muito próximos. Você não consegue ver, olhando assim, batendo o olho, você não consegue ver diferença. É tudo mais ou menos igual. Agora, se eu colocar uma superfície de referência um pouquinho melhor para comparar, por exemplo, o nível do mar, e for falar o quanto está acima ou abaixo do nível do mar, essa elevação, eu consigo um mapa que tem exatamente o mesmo dado, mas que me mostra qualitativamente muito melhor isso daí. Então, assim, quando eu olho, quando eu bato o olho, eu consigo muito facilmente ver que o Monte Everest é mais alto do que o Mar Morto, por exemplo. Enquanto se eu for comparar com o centro terrestre, vai ser muito mais difícil de eu perceber isso, não que o valor seja diferente, tá bom? E é por isso que a gente usa na córnea, no mapa de elevação, a superfície de referência. Uma para a superfície anterior e uma para a superfície posterior, tá bom? E aí a gente pode ter várias superfícies de referência aí que a gente usa. A mais usada, geralmente, é o Best Fit Sphere, mas também pode usar uma elipse, também pode usar uma forma tórica elipsoide, que na verdade vai ser a que mais vai se adequar ali a uma córnea que tem um pouquinho de astigmatismo. Então ela meio que simula o efeito de um óculos, porque ela consegue meio que corrigir a esfera e o astigmatismo, mas ela pode acabar mascarando a ectasia até porque ela se molda um pouquinho melhor, tá bom? Então aqui a gente tem a mesma córnea com as diferentes superfícies de referência. Então, a gente consegue ver que muda, sim, o desenho. Por isso é importante a gente saber qual superfície a gente está usando. E, de preferência, ter um padrão, usar geralmente a mesma, para a gente poder sempre julgar mais fácil. Tá bom? Em relação ao mapa de curvatura. Então, esse mapa de curvatura pode ser feito de 2 formas, como a Flavinha falou um pouquinho antes até. Ele pode usar o disco de Plácido e diretamente calcular a curvatura, que é o jeito que os topógrafos usam e que alguns tomógrafos também usam, os que têm discos de Plácido junto também. Ou então ele pode calcular a elevação da superfície anterior da córnea, a partir disso reconstruir a forma dessa córnea e aí calcular a curvatura, tá bom? Então tem essas 2 possibilidades. Em relação ao mapa de curvatura, ele tem 2 mapas, né? A gente vê que ele tem os mapas axiais e os mapas tangenciais. Qual que é a diferença? O mapa axial, ele vai usar o raio de curvatura de uma porção aí da córnea, comparando sempre com um eixo central, um eixo óptico aí que ele coloca, né? Em relação à tangencial, não. Ele não vai usar esse eixo central, então vai ser realmente o raio de curvatura de cada uma daquelas regiões. O efeito prático disso é que o mapa tangencial vai ter uma variação, uma mudança muito mais abrupta, geralmente entre essas regiões da córnea, tá bom? E agora falando um pouquinho, se o paciente, por acaso, lembra que eu falei, se ele mexer um pouquinho o olho, isso pode alterar o exame? Isso vai alterar principalmente o mapa de curvatura, mas não somente esse mapa. Então, aqui a gente tem a mesma córnea, né? E se o paciente olha
para frente, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. A gente consegue ver como essa imagem ela muda, esse exame que o aparelho traz, ele muda, né? Isso daí também se reflete nos outros mapas, que nem eu coloquei aqui as elevações, mas se reflete um pouquinho menos. Então, aqui um olho normal olhando para frente, para cima e para baixo, né? E no ceratocone, mesma coisa, para frente, para cima. E aí, quando o paciente olha para baixo, vira até uma pelúcida, muda tudo. Mas quando você vê aqui nos mapas de elevação, no mapa de paquimetria, às vezes ajuda um pouquinho mais para a gente ver, tá bom? E por que isso é importante também? Principalmente quando a gente fala de ângulo capa, que seria a diferença aí do eixo visual para o eixo pupilar, né? Quando o paciente tem um ângulo capa positivo, né, que seria o olho um pouquinho mais assim para fora, a gente consegue ver que tem alterações no exame. Uma das principais coisas que você vai ver para suspeitar disso é essa área mais nasal, nesse caso aqui, por exemplo, que está mais plana do que a área temporal. Por que isso? Porque provavelmente é uma córnea mais próxima do limbo e que, portanto, é mais plana do que a região mais central que está aqui na parte temporal, certo? E isso vai causar principalmente um skew aí no astigmatismo que a gente está vendo, tá bom? Isso tem que ser muito bem julgado na hora que você estiver analisando o exame. E, bom, basicamente as recomendações. Então, que nem eu falei, não pingar colírio antes de fazer esse exame, nenhum colírio, evitar qualquer exame de contato antes. Às vezes as pessoas falam assim, quando eu pingo colírio lubrificante, melhora o exame. Melhora o exame porque fica mais bonito, mas não porque fica mais real, tá bom? E sempre tentar padronizar uma mesma escala, os mesmos mapas, as mesmas superfícies de referência, mesmo padrão de cor, porque o que vai ser melhor é o que você está acostumado. Você sempre vai julgar melhor um mapa que você está acostumado a ver do que um mapa que você não esteja, tá bom? Em relação à elevação, aqui no nosso serviço, a gente usa geralmente o Best Fit Sphere com um cálculo de 8 milímetros, porque se adequa melhor para screening em córneas normais, e é mais fácil você obter dados não extrapolados em 8 milímetros do que se você pegar uma área maior, por exemplo, de 10 milímetros, tá bom? Além disso, tem mais correlação com programas de screening atuais, que nem o Bering Ambrosio. Em relação à curvatura, a gente recomenda uma escala de meio, porque se for muito pequenininha, essa escala vai aumentar o falso positivo, você vai valorizar a coisa que não precisa, ou se for uma escala muito maior, você não vai ver coisas que você deveria ver, não facilmente, pelo menos, entendeu? E evitar também mapas que mostrem toda a córnea, porque vai acabar que a periferia você vai pegar dados muito ruins e extrapolados e você não vai conseguir interpretar adequadamente. Tá bom? Eu vou passar agora para outra aula. Aqui. E vamos ver se eu aprendi o que o Wallace ensinou. A outra parte, né? Não a parte do Pentacan. Do Pentacan eu só aprendi, viu? Do Keynote eu talvez tenha ajudado um pouquinho. Vocês estão vendo já? Estão vendo já a tela, não? Uhum. Ótimo. Então, vamos lá. Falando agora dos mapas específicos do Pentacan. Tá bom? Eu separei alguns. Obviamente, eu não vou falar de todos. Tá bom? Senão eu ia ficar aqui até semana que vem falando, porque ele tem mapa de absolutamente tudo e mais um pouco. Até uns que a gente nem sabe que estão lá, né? Então, eu vou começar falando da paquimetria, né? O mapa paquimétrico. Então, o mapa paquimétrico, para mim, que nem eu já falei, é uma das principais vantagens do tomógrafo em relação ao topógrafo, né? Ele permite uma avaliação muito boa e ele permite alguns dados um pouquinho mais específicos. Então, assim, o Pentacan, ele consegue mostrar também a distância que está o centro pupilar, o ponto mais fino ou o K máximo em relação ao ápice da córnea, que é onde é centrado esse exame. Tá? E essa distância é importante em termos de avaliação crítica também de chance de aquilo lá ser um ceratocone ou de ser uma ectasia ou de ser uma córnea anormal, tá bom? Então ele faz como se fosse um plano cartesiano, assim, e coloca em x e em y quanto está para cá ou para lá e essa distância em relação ao ápice corneano, né? Vocês podem ver, o ápice está sempre 0 e 0. E além disso ele cria um Comprehensive Pachymetric Evaluation, que é uma avaliação da paquimetria usando dois sistemas que são muito próximos. Então, ele vai lá, pega o mapa de espessura corneana
e coloca, centrado no ponto mais fino, vários círculos concêntricos. Em cada um desses círculos, ele vai medir a média da paquimetria, tá bom? E vai plotar isso num gráfico. Quando você coloca isso no gráfico, no eixo X, você vai ter o diâmetro, né? Então, a distância em relação ao ponto mais fino da córnea. E no eixo Y, você vai ter a paquimetria em si. E aí a gente vai ver o quanto indo do centro para a periferia, ou melhor, do ponto mais fino para a periferia, essa córnea vai engrossando, tá? Ou ao contrário, se você for ler da direita para a esquerda, o quanto ela vai afinando, né? Quando você vê aqui, você vê que tem essas linhas pontilhadas pretas, são os percentis, né? E aí você vai colocar a córnea do paciente, você não, né, o aparelho, vai colocar a córnea do paciente aqui em vermelhinho dentro desses percentis. E você consegue ver que ele pode seguir mais ou menos essa curva dos percentis numa córnea normal, mas numa córnea ectásica ele vai meio que cruzar esses percentis um pouquinho mais, tá bom? Ah, vai mostrar absolutamente tudo? Não, ele só vai dar um índice a mais para você. Isso também pode ser feito de uma forma um pouquinho diferente com o Percentage Thickness Increase, que é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de ele ver o valor em si, ele vai ver o quanto está aumentando a espessura naquele círculo em relação ao ponto mais fino e vai colocar no mesmo gráfico, tá bom? E aí a gente vai ver a mesma coisa. Se você tiver aí cruzando os percentis, a chance de você ter uma ectasia aumenta, tá? Porque vai estar afinando mais rápido do que o normal. Além disso, nessa tela da paquimetria, a gente vê mais algumas coisinhas. Por exemplo, esse índice de progressão. Então, o que é o índice de progressão? Ele vai ver, em relação àqueles círculos concêntricos que eu falei, qual é o eixo em que essa paquimetria está progredindo mais rápido ou mais devagar. E vai fazer o eixo mínimo, o eixo máximo e o eixo médio. E ele foi feito um estudo que mostra que o índice de progressão médio normal tem que ser abaixo de 1,2, tá? Então, é outro índice aí do Pentacam. E eu estou falando isso basicamente por causa do Belin-Ambrosio, tá? Que é um dos mais famosos aí. Então, o que o Belin-Ambrosio se baseia? Primeira coisa, ele se baseia com o ceratocone. Quando a gente for colocar ali uma superfície de referência, essa superfície vai fazer com que a parte mais abaulada salte para cima, né? Fique um pouquinho acima, e a parte logo depois, logo do lado dessa parte mais abaulada, fica um pouquinho para baixo dessa superfície de referência. Não vai se moldar tão bem quanto numa córnea normal que eu estou mostrando aqui embaixo, né? Mas e se a gente, ao invés de calcular dessa forma a superfície de referência para tentar vestir aí essa superfície de referência na córnea, e se a gente pegasse e tirasse essa parte do abaulamento da conta? Ignora essa parte. Colocasse só a parte ao redor. O que eu ia ter? Eu ia ter uma diferença muito maior entre essa parte abaulada e a parte da periferia da córnea, que ia, portanto, mostrar uma coisa muito mais visível para mim do ceratocone, né? Então, ao invés de ficar assim a superfície de referência, ia ficar assim, né? E, portanto, ia mostrar muito melhor, certo? Mas como que eu vou saber qual que é a parte abaulada, se é que ela existe? Geralmente, o ceratocone... Por que não está passando? Agora. Geralmente, o ceratocone, ele tem a parte abaulada junto com a parte mais fina da córnea, certo? Então, eu vou usar para centralizar essa parte que eu vou excluir do cálculo da minha superfície de referência, eu vou usar exatamente o ponto mais fino da córnea, tá bom? Tirando a região ali ao redor dele. Então, no Belin-Ambrosio, essa parte da esquerda, o que ele vai mostrar? Primeiro, aqui nos mapas de cima, ele mostra a elevação anterior na esquerda e posterior na direita, normal, obtidas em 9 milímetros para o cálculo da superfície de referência, numa best fit sphere. Só isso, normal. É o mesmo que você tem antes. Quando você vai ver aqui no gráfico, no mapa do meio, ele vai usar essa superfície de referência enhanced, essa superfície de referência aí melhorada, digamos, né? Tirando, então, do cálculo essa região que ele colocou aqui nesse círculo preto contínuo, tá bom? Não no pontilhado, o pontilhado é a pupila. Nesse círculo preto contínuo que é ao redor do ponto mais fino. E aí ele vai fazer o de cima menos o de baixo. Se você tiver uma diferença muito grande entre entre o mapa da superfície de referência normal para a superfície de referência enhanced, melhorada aí,
significa que fez muita diferença em você fazer essa troca da superfície de referência. E provavelmente, então, você tem alguma área de abaulamento que está se projetando aí para fora. Então, é um sinal de que pode ser que você tenha um ceratopone aí, tá bom? E aí a gente tem um exemplo aqui. No caso da esquerda, então, uma córnea mais normal, você vê que não tem diferença, e aí ele vai mostrar como verdinho, tá? Esse mapa de baixo, na verdade, ele não é um mapa, tá? Ele é uma representação só, que vai mostrar aí o quanto ele considera de normal de variação em termos de micra entre uma elevação e a outra elevação. No mapa da direita, a gente já vê que quando a gente tira essa região ao redor do ponto mais fino para cálculo da superfície de referência, tem alguma coisa que se projeta a mais. Então, você vê uma diferença muito grande entre o mapa de cima e o mapa de baixo, que ele coloca aqui como sendo mais do que o normal. O Belling-Ambrosi, ele sempre vai mostrar em amarelinho quando for alguma coisa limítrofe e em vermelhinho quando for alguma coisa aí que foge do normal, tá bom? Nessa parte aqui do Belling-Ambrosi, a gente vai ver um outro índice, que é basicamente os índices que eu já falei da espessura corneana, mais um, que é o ART máximo. O que é o ART máximo? Vai ser um cálculo de o ponto mais fino dividido pelo índice de progressão máximo. Então, vai ser mais um índice, né, que ele coloca aqui a partir desse trabalho que foi feito pelo Ambrosio e pelo Belling, mostrando aí que os valores alterados do ART máximo são os menores do que 339, tá bom? Então, esse é mais um índice que foi feito de um trabalho de mais ou menos 1.100 olhos, tá bom? E essa parte aqui de baixo que eu já tinha comentado, né, dos dois gráficos, e além disso tem esses números aqui embaixo. O que são esses números aqui embaixo que aparecem em amarelo se for mais do que 1,5 desvio padrão, ou em vermelho se for mais do que 2,5 desvio padrão. Basicamente vai ser a variação em desvio padrão entre o valor obtido naquela córnea e uma referência normal. Então, eles têm um pool ali normal, que eles consideram os olhos normais, a média normal, e aí você vai ter o desvio padrão disso daí. Para cada um desses pontos. Então, assim, sempre você tem que lembrar de colocar qual que é o caso, né? Se são olhos miópicos, olhos normais, né? Ou se são hipermétropes ou cilindros mistos, né? Astigmatismos mistos. E aí, para cada um desses pontos, ele vai calcular. A diferença é nos mapas de elevação anterior, daqueles dois que eu mostrei ali na esquerda, de elevação posterior, do perfil paquimétrico, do ponto mais fino, do deslocamento do ponto mais fino, né, em relação ao ápice da córnea, e esse D aqui total é todos esses índices anteriores, ele dá um peso diferente para cada um e faz aí uma regressão que vai dar se ele acha que se está compatível, né, com a população normal, as referências normais ou não, tá bom? E ele vai aí mostrar acender em amarelo ou em vermelho se tiver alguma alteração. Tá bom? Falando agora do EKR, do Holiday EKR, então, na verdade, falando um pouquinho da parte de catarata. Então, assim, o Pentacan ele pode ser usado para catarata, não só o Pentacan AXL, que é aquele Pentacan que também faz a medida da biometria, também faz o AL e tudo mais, mas também o próprio Pentacan HR, os modelos que não fazem essa medida, podem ser usados para catarata, primeiro, para ver a opacidade, ele vai mostrar no Scheinfeld, para ver se tem algum tilt também, tanto das LIOS quanto do próprio cristalino. Tá bom? E, além disso, ele pode ser usado para realmente você ver a córnea nos cálculos biométricos, que é, na verdade, onde a gente mais usa, né? Para você fazer o cálculo do poder corneano nos topógrafos usuais, a gente vai usar essa fórmula aqui, que usa 1.3375 como índice de refração da córnea, né? Porque considera meio que a superfície anterior e posterior como uma coisa meio que só, né? E aí você vai ter esse mapa também no Pentacan, que é a curvatura sagital. Vai usar mais ou menos essa mesma fórmula e, portanto, você vai ter um mapa muito compatível com os topógrafos de Plácido normais, né, que não são tomógrafos, certo? Agora, além disso, tem alguns mapas mais específicos. Então, por exemplo, o mapa do poder refrativo anterior, o que ele vai fazer? Além de ele fazer
a medida da curvatura, né, ele também vai considerar a aberração esférica. Então, a gente sabe que numa lente, quando o raio ele incide mais periférico, ele vai ter um poder, ele vai sofrer uma alteração, né, um desvio diferente do que o raio que incide mais central. Essa é a aberração esférica e é uma coisa que a gente tem que levar em conta na hora que a gente calcula o poder refrativo de cada um dos pontos da nossa córnea. Então, se a gente for comparar o de curvatura o mapa de curvatura sagital com o de poder refrativo, a gente vai ver que o centro é igual. Agora, a periferia, você vai ter geralmente um poder refrativo diferente no mapa de poder refrativo que considera aberração esférica e no curvatura sagital que não está considerando isso. Um outro mapa disponível é o poder de óptica real, ou True Net Power, que você vai ver não só a curvatura anterior levada em consideração, mas também a superfície posterior. Portanto, ele não vai usar mais aquele índice de refração de 13375. Ele vai usar o índice de refração da córnea, de 1.376, e o índice do humor aquoso, de 1.336. Portanto, você vai considerar tanto o poder da face anterior quanto da posterior da córnea medido e não estimado. Medido e, portanto, vai ter uma diferença aí no mapa. Se você for usar agora o mapa de poder refrativo corneano total, você vai usar não só aquela aberração esférica que eu falei antes, e não só a superfície posterior, você vai usar os dois. Então, você vai juntar os dois e vai conseguir ver como se fosse o poder real daquela córnea. Por que eu falo como se fosse? Porque está tudo baseado nas suas medidas e, portanto, precisa de uma medida adequada para você falar que você está vendo o que é real, que é o real, né? Que nem a gente mostrou no estudo, é quase impossível a gente ter, por enquanto, pelo menos com as tecnologias que a gente tem atualmente, você ter a certeza de qual é aquele valor, né? Bom, eu falei tudo isso, na verdade, principalmente para chegar no EKR. O que o EKR vai fazer nesse mapa aqui? O EKR, basicamente, ele vai fazer o seguinte, ele vai ver a superfície anterior da córnea, de, por exemplo, 45 dioptrias, estou colocando um exemplo aqui, e a posterior de, por exemplo, -2. E aí, vai calcular o True Net Power, certo? O True Net Power vai ser de 43 dioptrias. Ok. Só que se eu colocar esse 43 dioptrias no meu biômetro óptico, na minha fórmula ali de sei lá, Holliday 1 para poder calcular minha lente, vai dar errado. Por quê? Porque eu estou usando um N, um índice de refração, que não é o que o aparelho está usando, é uma fórmula diferente. Então, eu tenho que reconverter para um N de 1.3375, que é o que essas fórmulas usam, para chegar no EKR, para chegar no valor que eu vou colocar no biômetro. E esse valor é o EKR. Vocês vão falar, mas é a mesma coisa que a anterior, para que eu fiz tudo isso? É porque essa córnea é uma córnea normal, que tem uma relação entre a superfície anterior e a superfície posterior de 82%. Mas se eu pegar uma córnea que não é perfeitamente normal, por exemplo, essa córnea aqui, que tem 45 na anterior, mas tem menos 2,5 na posterior, nem é uma diferença tão grande. O True Net Power vai dar 42,5%, 42,5 dioptrias, que se eu converter para o EKR, vai dar 44,5. Então, já dá alguma diferencinha, mesmo mudando só meia dioptria na parte posterior da córnea, então, mesmo com mudanças pequenas. Portanto, o EKR, o que ele vai fazer? Ele vai considerar a aberração esférica, a superfície posterior, só que ele vai reconverter para um número que você pode colocar no seu cálculo biométrico, entendeu? Então, na verdade, ele nada mais é que um True Net Power reconvertido, tá bom? E aí, se eu for no mapa do EKR, eu vou ter no display do EKR, eu vou ter alguns dados aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse monte de número, o que isso daqui vai mostrar? Baseado nesse trabalho aqui, ele mostra que, geralmente, se a gente pegar uma zona de 4,5 milímetros a partir do centro da pupila, a gente vai obter os valores do EKR daquela zona mais fiéis, tá bom? E, portanto, seriam os melhores para a gente usar naquele paciente. Além disso, ele mostra nessa parte de baixo, não só a zona que você escolheu aqui à direita, mas também esse gráfico aqui,
que quanto mais apiculado, significa que menos variou o EKR naquela zona que você está mostrando, e, portanto, mais fiel vai ser o seu exame, tá? O seu cálculo provavelmente você vai acertar. Agora, se eu pegar um olho que não é um olho ideal, por exemplo, esse daqui, que tem anel, tem catarata, tem um monte de coisa, eu consigo um exame fiel? Geralmente não, e eu consigo ver isso tanto pela distribuição do EKR na zona atual, ou seja, na zona que eu estou marcando aqui ao redor da pupila, vai me mostrar diversos valores diferentes de EKR. Então, a chance de eu pegar o correto diminui muito. E, além disso, no próprio mapa, eu consigo ver que tem toda essa parte pontilhada, que são valores extrapolados, ou seja, não conseguiu medir, e a pupila também foi medida errada. Então, a chance de eu errar nesse exame é muito grande. Tá bom? Última parte é o Holiday Report, não tem tanto para falar assim. Na verdade, são 6 mapas agrupados usando a configuração do Holiday, tá bom? E, além disso, eu queria chamar um pouquinho mais de atenção para essa parte aqui de cima, que ele vai colocar o EKR, vai colocar a aberração esférica, que vai ser importante principalmente para a escolha de lentes asféricas ou esféricas, a relação entre a anterior e a posterior, e se o paciente tiver uma refrativa prévia, ele tenta calcular, a partir dessa relação entre a córnea anterior e a córnea posterior, o quanto era essa córnea, esse K antes, o K médio antes, e o quanto a gente tratou de refrativa. Mas, obviamente, que esses valores são difíceis de a gente conseguir uma precisão adequada. Obrigado, não sei se eu estourei meu tempo, mas acho que um pouquinho. Desculpa, Taguchi. Vai lá, Flavinha. Imagina, Marujo. Muito obrigado aí por excelente apresentação. Só vou dar um recado antes de chamar a Flavinha, que é o seguinte: o pessoal que está preocupado com o certificado, eu vou mandar agora um link aqui, que é aquele para entrar e avaliar a reunião, que isso é utilizado como lista de presença. Então, prestem atenção, vou mandar no chat aqui do Zoom, ok? Junto com o código de acesso da reunião de hoje. Então, preencham. Fala, Marujo. Só rapidinho, que eu esqueci de falar, queria agradecer o Rafael Kobayashi e o Felipe Ábido, que deram aí uma contribuição muito grande para essa aula, tá bom? Agora, com vocês. Então, pessoal, acessem o link e, Flavinha, por favor, sinta-se à vontade aí para compartilhar a apresentação. Obrigado. Estão ouvindo? Sim. A tela está cheia? Perfeito. Tá bom. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Como vocês disseram, assim, eu me sinto na minha casa quando falo de Escola Paulista de Medicina. É muito gostoso ver todos vocês e o que eu puder contribuir, com certeza é um prazer. Quem sabe e já tem me acompanhado, tive o privilégio de, mesmo tendo vindo para o interior, ter a oportunidade de trabalhar tanto com o Pentacan quanto com o Galilei, e em medidas, em proporções iguais, eu diria. Então, às vezes eu sou questionada nesse sentido, e a verdade é que todos são tomógrafos excelentes. Tem, claro, algumas particularidades entre um e outro. Em especial, aqui eu vou estar falando hoje mais sobre o Galilei, mas eu vou pontuar algumas coisas em relação ao Pentacan que eu acho interessantes, até pela aula excelente que a gente teve anteriormente, tá? Tá indo? Aqui está no seu primeiro slide. Pronto, agora foi. Maravilha. Eu não tenho conflito de interesse, até porque eu falo dos dois mesmo. Quem não conhece o Galilei, né? Ele é um tomógrafo, mas ele tem dual Scheimpflug e uma câmera de Plácido. A captura dele é muito precisa, muito rápida, tá? A gente consegue ver aqui um vídeo mostrando. Depois a gente sempre vê a qualidade do exame para ter certeza. O legal é que logo de cara você pode ensinar o técnico também a olhar o disco de Plácido ali mesmo, se ele está legal, se é preciso repetir ou não o exame, tá? Com esses índices de confiabilidade. Então, além do disco de Plácido, a gente tem o Dual Scheimpflug, que são duas câmeras rotatórias. E aquilo que eu comentei da paquimetria é interessante, eu vou mostrar para vocês, tá? Tem uma Top View Camera também, que tenta fazer esse alinhamento, como a gente comentou agora há pouco. O alinhamento do Galilei é todo baseado no Purkinje, é um pouco diferente do Pentacan, que ele se preza pelo ápice da córnea. Talvez tenha algumas vantagens a gente ter o Purkinje, mas tudo é discutível, né?
Quando integra o G6, a gente tem a biometria. A biometria tem uma discussão, né, em relação à tecnologia, mas basicamente ela tem condição de avaliar, inclusive, o lens thickness, o que é interessante em algumas fórmulas biométricas que a gente sabe que isso vai fazer um diferencial. Então, aqui é mostrando mesmo o disco de Plácido. Aqui é aquela discussão que eu comentei com vocês, entre elevação e Plácido. Alguns críticos à tomografia de córnea por elevação, que seria pelo Pentacam, dizem que você tem que extrapolar a informação de altura para derivar a curvatura. E deveria ter uma precisão enorme para a gente conseguir, de fato, falar 0,25 dioptria de diferença. A gente teria que ter 1 micra, por exemplo, de precisão na medida da elevação. Enquanto que no plástico a gente tem já mais background, vamos dizer assim, para estimar a curvatura. O Scheimpflug, a dupla câmara, faz aquilo que eu comentei com vocês, que por ser dupla, na hora que ela gira, ela mede 2 vezes a periferia da córnea. Então, pode ser por isso que a gente observou aqueles resultados, tá? Em relação à medida paquimétrica do Galilei. A Top View Camera nada mais faz do que alinhar mesmo essas medidas. A gente é muito acostumado a ver os 4 mapas refrativos, né? Quando a gente vai avaliar a tomografia. Então, eu tentei buscar aqui, assim como a aula agora anterior que a gente viu do Marujo, em relação ao Pentacam, ele mostrou quais são os mapas do Pentacam. Eu vou trazer alguns mapas que eu acho interessantes para começar o screening dentro do Galilei. É possível você, sim, no software do aparelho, montar um display que é exatamente como esse que eu montei para mim aqui, que é uma curvatura axial anterior, aliada a uma elevação anterior, elevação posterior e mapa paquimétrico. Por outro lado, né, os displays pré-prontos, vamos dizer assim, do Galilei, eles são um pouco diferentes. E aí vai tudo aí dentro da genialidade do Dr. Carlos Arce. Eu sempre vou lembrar ele aqui, porque de fato ele tem uma contribuição muito grande para desenhar algum dos algoritmos que a gente vê dentro do Galilei. E os displays pré-montados, né, que a gente costuma abrir lá na aba do Galilei, é o Refractive Report, que tem um mapa de curvatura axial, um mapa de curvatura axial posterior, elevação posterior e Total Corneal Power, e um outro que é o Asymmetry Report, que é o mapa tangencial de espessura, mapa de elevação posterior tórico e mapa de elevação anterior tórico também. E aí difere um pouquinho do Pentacam, que a gente estava vendo que é uma elipsoide. Aqui é uma asfera tórica, certo? De qualquer maneira, quando a gente divide dessa maneira, por exemplo, para eu fazer screening de refrativa, necessariamente eu preciso dos 2 mapas, porque eu não consigo decidir para fazer um LASIK, por exemplo, se eu não tiver mapa paquimétrico, por exemplo. Então, só tem esse porém, que quando você precisa fazer a avaliação, você precisa necessariamente desses 2. Aqui é só para mostrar como que é o display do G6, e aqui embaixo vocês conseguem ver na medida do comprimento axial, como de fato ele faz a espessura do cristalino até a retina lá no final, né? A córnea, cristalino e retina. Muito bem. Quando a gente está avaliando dessa maneira simples que eu falei para vocês, obviamente que a gente já tem um jeitinho de olhar, né, a curvatura axial da córnea, que vamos dizer é o padrão ouro, a gente está sempre de olho nela, aqui no caso, inclusive, uma curvatura axial derivada de Plácido. Então, a gente vê o padrão dessa topografia, se é um astigmatismo regular, se ele é simétrico, os valores de ceratometria, que são muito importantes para qualquer screening, por exemplo, se a gente estiver falando aqui de refrativa ou também de qualquer outra cirurgia, né, os meridianos do astigmatismo, se ele vai ter um desvio, se ele vai ter uma descentração. E aí eu estou chamando a atenção para vocês para esse quarto ponto aqui, que eu costumo fazer na minha ordem de avaliação, né? Que é a excentricidade, que é um pouquinho diferente do Pentacam também, que a gente é muito habituado a ver a asfericidade no Pentacam. Na verdade, a excentricidade nada mais é, assim como a asfericidade, uma maneira da gente comparar o centro da córnea em relação à periferia. Saber essa mudança de curvatura é muito interessante, porque de cara a gente vai ter uma ideia se é uma córnea mais prolada, mais tendendo para um ceratocone, ou se é uma córnea oblada, se ela já foi operada, ou se ela tem uma cicatriz. Então, saber a excentricidade faz toda a diferença para a cirurgião de catarata refrativa. E quando a gente faz na matemática da coisa, né, o E quadrado, a excentricidade ao quadrado, nada mais é do que o valor Q, que é a asfericidade negativo. Só para a gente se situar,
no Galilei, né, a esfera perfeita, a excentricidade ao quadrado seria 0 numa esfera perfeita. Quando a gente tem uma asfera, a gente tem um valor discretamente positivo. Então, se a gente for se situar em comparação à esfericidade com a asfericidade, né, o que a gente tem que saber é que uma córnea asférica, em geral, ela vai ter um valor no máximo, no mínimo de 0 e no máximo até mais 1. Isso seria só para a gente extrapolar, para entender como raciocinar dentro da esfericidade no Galilei, tá? Se a gente tiver córnea muito prolada, ela vai ter uma córnea altamente com uma esfericidade positiva, e oblada são valores negativos, é um pouquinho ao contrário do que a gente está habituado, porque inverte o sinal. De qualquer maneira, a gente pode sim utilizar esse valor para decisão, por exemplo, em anel, ou decisão em um tratamento refrativo, personalizado ou não, ajuda. O mapa paquimétrico, que agora a gente estava ouvindo bastante falar com o Araújo, tem também com grande qualidade, como a gente comentou no Galilei, e basicamente o que a gente vê mesmo é aquilo, a gente centraliza o ponto mais, o ápice da córnea, ou aqui no caso Purkinje, e define, né, qual que é a descentração desse ponto mais fino, e essa descentração ajuda a gente a entender se aquela córnea está desviando na normalidade do centro em relação à periferia, que também é um sinal, uma suspeita de que pode ter alguma coisa errada, tá? O que acontece? Existem algumas críticas no sentido da progressão paquimétrica, não ter um mapa de progressão paquimétrica dentro do Galilei em comparação com o Pentacan, e agora está sim sendo desenvolvido. E aí a gente aqui tem um pré-print, né, uma gentileza do Dr. Carlos Arce, mostrando como que seria, ou como vai ser lançado em breve o Thickness Progression Analysis, que seria uma maneira do Galilei de interpretar a progressão paquimétrica. E vejam, aqui no cantinho dá para vocês verem que ele, inclusive, inovou no sentido de um dos mapas ter o Thickness Progression Ratio. Então, eu acho que fica mais palatável do que aquele gráfico do Belin-Ambrosio Display para entender o quanto essa córnea está progredindo do centro em relação à periferia. Em breve, quando tiver o lançamento, a gente vai aprender mais um pouquinho, mas basicamente um pouco que eu tive acesso até pela DAPT, pela Zimmer, em grupos de estudo, é que de fato é interessante, vai trazer uma contribuição interessante para a gente entender como que é a progressão dentro do Galilei também, tá? Os mapas de elevação são muito importantes também, assim como o Marujo falou, tá? Eu gosto de trazer essa ilustração só para lembrar que uma esfera, né, que é o Best Fit Sphere, ela talvez seja muito conveniente para avaliar uma córnea normal, mas uma córnea tórica, ela acaba deixando a gente com aquele mapa em saddle, né, que seria a cela de cavalo para a gente avaliar. Então, às vezes, para algumas pessoas fica um pouco mais difícil entender como encaixar aquele estudo da elevação. Não só por isso, mas também por isso, entender e trazer mapas que tragam a superfície de referências diferentes, tipo a esfera ou a esfera tórica, ajudariam na interpretação. E mais, tá? Eu vi, agora ele estava falando, o Marujo falando que a elipsoide às vezes pode mascarar. E a verdade é que depende muito de como é essa córnea. Às vezes ela é mais sensível até para identificar o ceratocone ou a córnea suspeita do que o BFS puro, a esfera pura, tá? Para vocês entenderem, aqui eu trouxe uma córnea tórica e um mapa de elevação de Best Fit Sphere. Se vocês forem ver, no Galilei, todas as escalas, até trazendo um pouquinho para essa questão das escalas, o Dr. Carlos Arce, ele tem a CGA, que é a escala que ele sugere, né, que está dentro você usa uma combinação de cores default dentro do aparelho, que até ECLA, esse Maeda, já é uma escala mais antiga, uma combinação de cores mais antigas, mas ele combina com a progressão de cores do Dr. Carlos Arce. Basicamente, quando você tem o primeiro amarelo, você já é um sinal de alerta, e na curvatura posterior, o segundo amarelo seria um sinal de alerta. E aí vem de encontro a discussão por que no Galilei não necessariamente a gente tem aquele estudo de elevação que a gente observa no Pentacan do Dr. Michael Belin, né, que é a Enhanced.
E a verdade é que, em termos de sensibilidade, a BFS do Galilei, a princípio, ela tem a mesma sensibilidade do que o Enhanced do... Então, não necessariamente a gente precisaria, dentro do Galilei, de uma esfera Enhanced para comparar a Best Fit Sphere. E aí eu chamo a atenção para mais uma coisa. A gente é muito habituado a falar da esfera de referência e ver o pico da montanha, que é até uma expressão do Dr. Carlos Arce também, né? Onde que está a região mais prolada, mais o ápice, né, da córnea, que está de fato gerando o ceratocone. E a gente esquece que de fato a gente não precisa, não deve só entender isso. E quando a gente é muito purista em relação ao BFS, a gente esquece que a gente também deve ver o quanto é inclinado e que a assimetria também é muito importante no ceratocone. Então, a gente, quando está procurando córnea suspeita, não necessariamente a gente vai ter uma córnea suspeita que gere uma elevação posterior alterada em forma de ilha central. Muitas vezes a gente tem uma formação de uma península, às vezes a gente tem uma formação em istmo deslocado, ou numa pelúcida em que a gente tem uma ilha central de fato deslocada. Então, chamar a atenção para não só o pico, mas aonde que esse pico está deslocando. E, em contrapartida, quando a gente fala, essa é a mesma córnea, só que sendo comparada para uma esfera tórica. A esfera tórica, vamos dizer assim, se essa córnea tiver uma superfície posterior completamente normal, eu espero que ela seja completamente verdinha, certo? Dentro daqueles limites de normalidade. E o que a gente observa quando a gente põe uma esfera tórica naquela córnea? Vou voltar só para vocês verem. A princípio, é uma córnea com astigmatismo regular e simétrico, uma ligeiríssima simetria inferior. E a gente percebe que na esfera tórica de referência, parece que tem sim cores diferentes aí. E aí vem outro índice do Galilei que eu acho interessante, vou compartilhar com vocês, alguns já conhecem. É um índice, na verdade, que ele é um pouquinho mais antigo, foi descrito pela primeira vez chama Kronemann-Arce Index, pelo Dr. Kronemann junto com o Dr. Arce, e depois o David Smadja aperfeiçoou esse índice e chamou ele de AAI, que é a Anterior Asymmetry Index. Esse índice, na verdade, nada mais é do que somar a região mais elevada com a região menos elevada, e ela deve ter um valor, a princípio, menor do que 21,5. Então, aqui eu vou fazer mostrar para vocês aqui. Caso eu vá lá no meu consultório, estou dentro do Galilei e queira somar, eu vi que aqui a soma da região mais elevada com a menos elevada deu 33, é maior do que 21. Então, imaginem o seguinte, que a princípio, quando você tem essa assimetria maior do que 21, você está com um índice de sensibilidade aumentada para que você tenha uma córnea suspeita. E vejam, o trabalho que eles publicaram nesse sentido, na minha opinião, foi interessante, porque eles não compararam uma população normal com ceratocone, eles compararam uma população normal com suspeitos de ceratocone. Ou seja, é um pouco mais difícil de você ter uma alta sensibilidade e especificidade quando você deixa dessa maneira a comparação. E vejam, não é só o AI, é o corneal volume também, que é uma medida de volume corneano que você consegue achar dentro daquele Asymmetry Report. Então, a combinação dos dois que teria uma sensibilidade aqui de 93% e especificidade de 97% para comparar córneas suspeitas, tá? Ainda assim, é um valor que eu estou compartilhando para vocês porque eu acho de fato interessante e eu observo que quando os meus olhos na curvatura axial anterior já me incomoda, muito provavelmente eu vou ter alguma alteração na elevação posterior também agora, tá? Em relação aos índices, além desses que a gente tem também no Galilei, naquele Asymmetry Report, no canto inferior direito, eu vou aumentar aqui para vocês, tem vários outros índices, vou chamar a atenção muito rapidamente para o KPI e o KPROB, tá? São índices também descritos há bastante tempo atrás, não são novos, e derivam da superfície anterior da córnea. Então, a princípio, são índices que são mais simples do que a gente poderia extrair de informação quando a gente está falando de tomografia, né? De qualquer maneira, eu trouxe aqui alguns valores de referência e geralmente abaixo de 10 são córneas normais, de 10 a 30% são córneas suspeitas e acima de 30 são córneas que de fato têm ceratocone. E sempre que a gente tem o KPI, por exemplo, a gente tem o KPROB, que é uma medida a mais para você ter uma regressão logística e confirmar que o índice está de fato confiável, certo? E aqui um outro, não sei se eu já passei do meu tempo, estou tentando ir o mais rápido possível, falar do CLMI, que também é muito interessante. É um mapa, na verdade, que foi derivado também
do índice de Cone Location and Magnitude Index, que foi descrito primeiro pela doutora Cynthia Roberts na córnea, bem antes, só para a topografia anterior, para a curvatura anterior da córnea também. Nada mais é do que um refinamento do IS lá de Rabinowitz, porque na verdade ele tem uma busca ativa da área mais curva, certo? Só que além, como eles perceberam da força desse índice, houve um outro trabalho também do grupo da doutora Cynthia Roberts, que é o Expanding the Cone Location and Magnitude Index, ou seja, eles buscaram extrair essa informação de assimetria, que acho que isso é o diferencial aqui que a gente pode discutir, não só em achar o pico do ceratocone, mas o quanto ele é assimétrico também. Eles extrapolaram essa informação para outras regiões da córnea também, para outros mapas. Então, basicamente, ele faz essa busca ativa do ponto mais curvo. Essa área circular é comparada matematicamente por fórmula com a outra área simetricamente oposta, e esse valor deveria ser aproximadamente 1,5. Mais do que isso, a gente teria córneas suspeitas, como se fosse próximo de um IS, que é 1,2, 1,4 para alguns grupos de estudo, tá? E aí, quando a gente extrapola para o CLMX, né, a gente usa a noção de assimetria, ou de deslocamento do ponto mais curvo, da área mais curva ou mais fina, para a curvatura axial anterior e posterior, para a elevação anterior e posterior e para os dados de paquimetria. Aí chama FLMI porque é Flat Location Magnitude Index, porque é mais fino, né, o ponto. Flat não. É de menor espessura. De qualquer maneira, a percepção do mapa do CLMX é esse daqui. Então, ele traz todos esses mapas, esses círculos pretos que vocês estão vendo, é onde eles localizaram a área de maior curvatura. E essa área comparada assimetricamente oposta com a área superior, tanto nos mapas de paquimetria, elevação e curvatura axial anterior e posterior. E disso é derivado o PPK, que é um índice também por regressão logística, que vai validar o CLMI e vai dizer qual é a porcentagem desse paciente ter ceratocone. No caso desse exame que vocês estão mostrando, ele dá 100% de PPK, ou seja, de fato, esse paciente tem realmente assimetria significativa, está claro no mapa axial, tá? Um outro display que a gente tem, que é brilhante também, é do grupo Dr. Marconi, que mostra o conceito todo do PTA. Basicamente, tem um mapa de PTA em que você consegue, ponto a ponto, determinar qual que é o PTA naquele local. E, além disso, do lado, sempre tem um mapa de curvatura axial anterior, para você lembrar que, de fato, você só pode usar esse conceito para córneas normais, né? Então, tem mostrando direitinho onde que seria o local onde seria todo o consumo do tecido ablado e qual que seria o limite de segurança. Além disso, tem o PTA thinnest, que é do ponto mais fino, que ele faz esse recálculo não só para a curvatura central da córnea, e tem também o PTA plus, que aí tem pesos diferentes para quanto você vai ablar e o quanto você vai tratar na córnea. E aí acaba sendo até um pouco mais sensível para você determinar a segurança no pré-operatório de LASIK, certo? Basicamente, tem mais alguma coisa. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção também são os mapas de aberração, tá? Que seria o Zernike, que a gente tem também, a derivação de Zernike, tem qualquer tomógrafo, até topógrafo também faz uma derivação da aberração da córnea, só que aí no topógrafo só anterior, aqui seria da córnea total. Lembrar que nesses mapas a gente acaba subutilizando ele, mas eles têm informações muito importantes, isso em qualquer tomógrafo, tá? Então, aqui a gente consegue ver o valor de aberração esférica da córnea, que vai ajudar a gente a decidir para planejamento em lente intraocular para lente asférica. Tem o valor do coma e o eixo do coma, dependendo do nomograma que você está usando para planejar anel, é interessante. O caso de suspeita de ceratocone, muitas vezes aqui é que você também consegue, com alguma sensibilidade, determinar se aquele paciente, apesar de ter um astigmatismo aparente regular, simétrico, você já vê um começo de um coma mais importante no mapa de aberração e que também sugere que essa córnea tem assimetria, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo quando está falando de ceratocone.
E outra coisa é o RMS, que a gente também deriva, claro, gente, sempre lembrar que o RMS aqui é para a córnea, né? Só para a córnea total, não é um índice de aberração total do olho, e sim da córnea. Ainda assim, em decisão, por exemplo, em cirurgia refrativa, é interessante por quê? Porque eu já sei que aqui, por exemplo, esse paciente pode vir a necessitar de um tratamento refrativo personalizado ou topoguiado, porque de fato ele tem uma aberração de alta ordem muito significativa, ou no caso de decisão em lente multifocal, já pode ser um limitante se eu observar que aqui o meu RMS é muito alto, que de fato, muito provavelmente, esse paciente não vai suportar, tolerar uma lente tri ou multifocal, certo? Aqui é onde a gente acha o multifocal. Aí já teria os casos, eu não sei como que o Taguchi quer fazer, vou parar um pouquinho aí para você assumir a reunião e me falar, Taguchi. Pode seguir. Se você já tiver com os casos aí, pode mandar ver. Na verdade, assim, a princípio vocês tinham comentado que queriam alguns casos. Eu tenho muito caso dos dois, né? Tanto de Pentaca quanto de Galileu. Mas eu trouxe alguns aqui que eu achei interessantes. Eu trouxe alguns mais simples, pensando mais no público dos fellows, e trouxe alguns mais interessantes, assim, do ponto de vista, assim, mais complexos, tá? Muito bem. Então, o primeiro caso, um paciente masculino de 68 anos, que já tinha operado a catarata do olho direito e ele achava que a visão estava muito ruim. Logo depois que ele saiu da cirurgia, ele achou que estava muito embaçada a visão e ele tinha, na verdade, essa história foi interessante, ele tinha um parente que era oftalmologista e ele foi tirar a opinião com esse colega e esse colega disse que provavelmente o médico havia errado o cálculo da lente intraocular dele e ele veio com essa ideia. E esse parente dele é que me encaminhou o paciente. Aí ele estava com muito receio de operar o olho esquerdo, ele jogava tênis e ele não queria de jeito nenhum operar, porque ele achava que ia ficar mais embaçado e ele não queria usar um óculos tão grosso, que ele achava que ele ia ter que usar. De antecedente ocular, ele tinha uma ceratotomia radial há 31 anos, ele tinha tratado 5 graus em ambos os olhos e estava usando já no pré-operatório uma alta hipermetropia. Então, ele veio para mim com essa refração de mais 4,75 com menos 3 a 105, enxergando 20 e 25 já pseudofásico. Então, esse olho direito, ele já tinha operado a catarata. Só que a refração era essa, mais 4,75 com menos 3. Ele estava muito insatisfeito. E do olho esquerdo, ele achava que ele, por algum motivo, ele falava, eu acho que até eu enxergo melhor desse olho esquerdo. Depois, ele só achava que era o contraste, era diferente. Mas ele era mais 5,5 com menos de 25,85, chegava a 20,40 parcial e tinha uma catarata já. Então, a minha primeira abordagem com ele foi, olha, eu quero resolver o seu olho direito, mas a primeira coisa que a gente vai fazer é operar a catarata do olho esquerdo e aí nós vamos melhorar esse olho esquerdo e depois a gente vai ver como que a gente vai trabalhar o direito. E aí, de fato, aqui tem a tomografia de córnea dele. É uma tomografia que a gente percebe, de fato, um aplanamento significativo central, mas, como eu disse, eu até fico feliz quando eu vejo uns RKs dessa maneira, porque aqui na região, eu tenho recebido muitos casos de RK e muitas vezes esses pacientes evoluem para ectasia no pós-operatório. Então, um RK com ectasia é uma tortura. Ou aquele RK que eu falo, esse é um RK elegante, né? Eu costumo dizer que tem alguns pacientes que a gente recebe que tem plug epitelial, que tem aquela córnea que foi retratada de novo com RK, incisão arqueada, faz toda uma alteração. E nesse caso era um RK muito elegante, vamos dizer assim, apesar de ter um aplanamento significativo central. A mesma coisa a gente observava no olho esquerdo. Eu optei por fazer uma cirurgia com uma lente monofocal a princípio, que o astigmatismo era mais baixo, tinha uma questão de convênio, até acho que valeria aqui colocar uma lente tórica. No final das contas, a gente usou uma fórmula de Barrett-Trucat para chegar para a ceratotomia radial mesmo, para chegar no plano, né, seria 26,5, eu preferi arriscar numa 27,5, pensando em colocar um target discretamente miópico, pela 27,5 daria aqui menos 0,64, foi a minha opção de lente. No final das contas, ele já chegou, assim, me abraçando no pós-operatório, né, felicíssimo, porque ele tinha ficado menos 0,25, menos 25 a 95, estava 20,25 parcial sem correção. Então, depois disso, ele falou, o que você falar para mim, eu vou fazer, doutora. E aí, a princípio, no olho direito, eu fiquei com muita vontade de fazer uma refrativa topoguiada.
Só que eu também tinha uma limitação em relação à tecnologia, pela questão, isso a gente enfrenta quando a gente começa a fazer esses tratamentos diferenciados, né? Ou uma coisa que o convênio não cobre, ou que o paciente não tem condição de ir para tal lugar. De qualquer maneira, eu queria fazer uma personalizada para ele, eu tinha acesso, a topoguiada eu não tinha acesso para ele, eu queria fazer uma personalizada, mas ele já era pseudofásico desse olho, e infelizmente a gente não tem reprodutibilidade para fazer topoguiada, pelo menos na plataforma que eu uso, que é o iDesign, para pseudofásico. Como ele chegava a 20 e 25, aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, o que me fez bater o martelo de fazer uma cirurgia otimizada, tradicional para ele, foi o mapa de aberração. Então, vocês veem que no mapa de aberração, ele tinha predominantemente uma aberração esférica positiva. Tinha trifoil também, mas o coma dele não era tão significativo. Então, eu imaginei que eu fazendo um tratamento otimizado, muito provavelmente eu ajudaria muito esse paciente. E vejam que interessante quando você vê o olho direito em comparação com o esquerdo. O esquerdo, a aberração cromática dele era muito maior, né? Que é esse olho que a gente já tinha feito a catarata e ele estava feliz. Então, quer dizer, no direito, que tinha só essa aberração esférica positiva bem alta, eu imaginei que fazendo um tratamento refrativo, no caso ali, ó, vou voltar na refração para vocês verem, mais 4,75 com menos 3 a 105, muito provavelmente eu conseguiria corrigir com segurança a aberração além da refração, vamos dizer assim. Então, eu acabei fazendo um tratamento refrativo otimizado para ele, tá? Fiz, e aqui foi o mapa diferencial, você vê que encurvou bem no centro da córnea dele, ainda continua sendo, foi novembro de 2019, essa última tomografia dele. Eu tenho de novo, ele está ainda muito feliz, mas ele ficou menos 0,75 com menos 6,90 e ele ganhou, na verdade, quase que ganhou uma linha de visão. Então, é aquele paciente que está super feliz, está super satisfeito, ele não usa nem óculos para perto, ele tem uma pupila super pequenininha, então ele acaba fazendo as coisas dele também, almoça, come. Quando ele vai ler um livro, eu deixei 1 grau, mas ele falou que nem assim ele usa. Então, quer dizer, foi um caso muito legal, eu gostei, assim, e o paciente está muito satisfeito também, e às vezes a gente fica achando que não dá para fazer nada com esses pós-operatórios de RK, e dá sim, dá para a gente, primeiro, não esquecer, né, a mensagem aqui para os fellows quando você tem uma córnea especial, um caso especial, até lembrando a miometria ali do caso do Graham-Round, a gente precisa de biometria especial, a gente precisa entender exatamente qual que é a melhor situação. E também lembrar que a gente também pode sim fazer refrativa, não só para córneas, né, o caso lindo que a gente tem no consultório, que às vezes esses pacientes são os que mais precisam e mais ganham linha de visão e qualidade de visão com tratamento refrativo corneano, né? Flavinha, rapidinho, você tratou total esse caso? Tratei total. Porque, na verdade, era uma refração, um astigmatismo misto, né? Eu consumi pouco tecido aqui, mais 4,75 menos 3. Fiquei mais segura ainda de tratar. E foi muito legal. E ele tá muito satisfeito ainda. Tá jogando tênis. Trouxe um caso interessante aqui, bem simples mesmo, só para mostrar para os residentes, né? Para os fellows, um paciente de 22 anos que queria ser piloto e por isso que ia operar miopia. Ele tinha um antecedente pessoal de rinite alérgica. A refração era essa, ele tinha uma miopia mais importante no olho direito e no olho esquerdo ele tinha um cilindro bem mais alto e só chegava a 20/40. Quando eu fui ver o histórico refracional dele, em 2015, em maio de 2015, ele teve uma progressão da miopia no olho direito significativa, de 1 grau, vamos dizer assim, um pouco mais de 6 meses, e no olho esquerdo ele pulou de um cilindro de 2 para 4,25. Eu tinha esse histórico porque ele era paciente na clínica que eu trabalho de outro médico, que ele falou que queria refrativo e ele me encaminhou. Então, quer dizer, ele teve um aumento de 2,25 no cilindro em um pouco mais de 6 meses. Quando a gente vai ver o mapa tomográfico, né, você percebe aqui uma assimetria inferior. Inclusive, essa escala aqui é a escala sugerida do Galilei, que é o CGA de uma dioptria. Eu só queria chamar a atenção de vocês, porque a gente tem visto muita discussão em grupo, e cada vez mais os colegas eles ficam um pouco mais tendenciosos a indicar PRK em córneas com discretas assimetrias, imaginando que tem uma certa segurança. E a mensagem eu acho que é cuidado, porque
muito provavelmente essa assimetria num paciente tão jovem pode significar doença, pode significar um colágeno não adequado. E para vocês terem uma ideia, só para chamar a atenção aqui de vocês, nesse paciente, além da simetria inferior, você tem um deslocamento do ponto mais fino. Vocês percebem que na elevação posterior, no BFS, eu trouxe esse mapa para mostrar para vocês, correlacionando com a aula que a gente teve agora. Vejam que é uma elevação posterior em ponte, em istmo, que a gente fala. Só que ela não é centrada, ela é discretamente inferiorizada, como se todo esse istmo tivesse descido um pouquinho. E aí, quando a gente vai ver o BFTA, que é a esfera tórica, lembrem do índice que eu comentei com vocês. Olha que interessante, a região mais elevada, em comparação com a região menos elevada, deu 30. Quer dizer, tudo me leva a crer que essa córnea tem sim alteração, globalmente falando, vamos dizer assim, que muito provavelmente é um ceratocone. E aí eu vou trazer dentro desse olho direito o CLMI, só para vocês terem uma ideia. No CLMI, quando você extrapola o conceito de assimetria para a curvatura axial posterior, para a curvatura tangencial e para a paquimetria e elevação posterior, ele dá um CLMI derivado do PPK, um PPK de 100%, quer dizer, é cone isso, certo? A princípio, só falando por aquele lá, a gente já tinha uma suspeita, mas era uma coisa que passa muito batido, o colega fala, não, é uma simetria muito pequena, e de fato, você percebe que tanto a espessura está alterada, a curvatura axial posterior também, que é uma coisa que que acaba sendo valorizada muito no Galilei, e a elevação posterior também mostra alteração. E aí, olhem só o olho esquerdo dele, que é aquele olho que progrediu, né? Então, de fato, ele tem ceratocone. De refrativo, ele passou para crosslink, porque eu tinha uma documentação de progressão, ele só tinha 22 anos, ele tinha percebido que em 6 meses, de fato, a visão tinha piorado, então ele acabou fazendo crosslinking. Eu fiz um crosslinking, em menos de um ano depois, ele teve, a gente tem observado isso, né? Eu venho de uma região que tem muito crosslink, é impressionante como a criançada coça o olho mesmo. Acabei de receber um caso aqui no celular agora, uma menina de 9 anos, com ceratocone já, muito provavelmente vai para crosslinking, e ele melhorou a linha de visão pós-crosslinking. Então, isso também é uma coisa que, desde que seja bem indicado, um olho calmo, uma cirurgia controlada, o crosslinking, eu acho que não tem por que a gente adiar de fazer ou ter medo do crosslinking, que a gente acabou ouvindo muito também, né? Crosslinking é um procedimento seguro que tem publicação e segurança bem documentados, né? Tem tempo ainda, Taguchi? Acabamos? Eu não sei, eu estou preocupada com o seu consultório, mas por mim você pode falar aí. Na verdade, o meu primeiro paciente é 10 horas. Se vocês quiserem parar, a gente para. Quer só esse último? Aí a gente acaba. Manda ver. Eu achei esse bem interessante. Vamos lá. É um paciente masculino de 9 anos que já tinha um prurido e irritação ocular crônica há mais de 2 anos e tinha uma piora há 2 meses. E ele veio encaminhado, coincidentemente também 9 anos, mas veio para uma segunda opinião para crosslinking. Ele tinha uma alergia ocular e tinha rinite alérgica. Na verdade, é um paciente que tinha uma alergia bem descompensada. Eu conversei bastante com o pai, ele era adotado. E na verdade, tinha dermatite. Um caso que, assim, eu costumo dizer que é uma terapia na família, né? Para mandar para o alergista, mudar a higiene ambiental, tratar a alergia antes de tudo. Infelizmente, a gente hoje, quem faz córnea, tem que primeiro pensar nisso antes de pensar em qualquer coisa de tratamento. Então, você vê que ele tinha uma visão razoável, nesse olho direito ele chegava a 20/30, mas ele tinha uma biomicroscopia que a gente percebia que ele tinha uma alergia descompensada. Então, a primeira coisa que eu iria fazer antes de fazer crosslinking, com certeza, é deixar esse olho completamente livre, né, branco, vamos dizer assim, tratado da alergia, já compensado, não ter medo de dar um corticoide para esse paciente de uma maneira controlada, tirar ele da crise, depois deixar uma manutenção assim, razoável com tacrolimus, com alergista junto, com medicação oral adequada, que tem coisa que não responde para o olho, que a gente sabe, né? E aí, olha só a tomografia dele. Então, é um pentacam que a gente percebe que ele tinha uma assimetria inferior significativa e o colega já veio falando que ele ia fazer crosslinking com certeza, né? Então, quando a gente olha, a princípio também, os celos, puxa, realmente é ceratocone, e olha que interessante, observe que tem um ponto mais fino deslocado, sim, mas ele é muito deslocado. Chama um pouco a atenção, porque a doença do colágeno da córnea, não necessariamente ela vai passar esse ponto mais fino tão para baixo. Então, isso também tem que chamar a atenção de vocês.
As alterações de elevação anterior não são tão significativas. Engraçado que nessa região do ápice do ceratocone, vocês percebem que não é uma região tão elevada. E isso não faz muito sentido, né? Então, por que será que está acontecendo isso? No esquerdo, ele tem a mesma assimetria. Aí você fala, não, é ceratocone, começou cedo, realmente eu vou ter que cross-linkar esse paciente. E aí a mensagem que eu digo para vocês é tenham paciência e analisem tudo, porque olha só que interessante. Aqui o Holiday Report, o Marujo falou que, mas eu amo o Holiday Report, eu acho ele super completo, me ajuda muito no dia a dia. E fica muito claro aqui que essa região na elevação anterior, ela não é tão elevada, né? Na elevação posterior mas isso não bate. É muito estranho a gente ter um quadro de um ceratocone com esse padrão, quando a gente analisa não só a curvatura axial anterior, mas a gente analisa a tomografia de córnea, a anatomia da córnea, a superfície anterior e a posterior em conjunto. E aí, quando a gente vai ser um pouco mais preciosista, olha que interessante no Scheinpflug, né? Ele tinha, na biomicroscopia não era tão evidente assim, mas ele tinha uma região que era uma cicatriz de uma úlcera em escudo que ele teve antes e tratou 1 ano atrás. Então, na verdade, aquela curvatura axial anterior daquele jeito era um artefato da alteração corneana que ele tinha naquela região, né? E aí, se você for ver o mapa de densitometria, que o Marujo falou, tem um mapa que a gente nem sabe que tem, né? Esse é um outro mapa interessante do Pentacam. Então, a gente observa nessa região que ele tinha, de fato, uma cicatriz, uma densidade alterada naquela região, e eu ia tratar essa córnea como se fosse um ceratocone. Não sei se esse menino vai evoluir para ceratocone mais para frente, é possível, porque ele é um cursador crônico, mas agora ele tratado, muito provavelmente a gente pode inibir isso, né? E se você for ver no tempo, quando a gente compara os exames, ele tinha um exame de 2017 com essa curvatura na região inferior de 47, ele foi para 50. O colega falou, tem que operar, tem que fazer cross-linking. Mas aí depois você vai vendo que ele vai passando o tempo, em 2019 voltou para 48 essa curvatura. Quer dizer, é uma alteração da superfície anterior e não é uma doença do colágeno a princípio. Até eu ter certeza que isso é doença do colágeno, da córnea, que é ceratocone, ectasia, eu não vou fazer cross-linking nesse paciente. E óbvio, só vou indicar quando ele tiver muito compensadinho da alergia. Desculpa interromper, Flavinha, mas é aquilo que eu falei, né? Tomografia de córnea precisa de transparência. Se não tem transparência... Exato, é isso aí, Então, a lâmpada de fenda tem que estar do lado. Não adianta só ver o Pentacam. Ou enfim. Lógico, com certeza. Acho que tá bom, né? Senão os pacientes vão brigar aqui comigo também. Vou só mostrar aqui minhas criancinhas, ó. Que mãe é... Super parabéns, pelas crianças. Obrigada. E muito, muito obrigado, agradeço de coração aí, é um prazer tê-la de volta aqui com a gente, né, participando, e que nem se falou, que nem o Wallace já mandou a direta, não é nem a indireta, seria uma honra contar contigo aí mais vezes. Pessoal, agradeço a todos pela participação. Não sei se alguém tem alguma consideração final, comentário ou dúvida, mas é o momento, se tiver. E só vou dar um recado. Pessoal, formulário. Preencham o formulário se quiserem o certificado de presença. Foi enviado aqui no chat o link e o código de hoje. Depois, provavelmente a gente vai encerrar esse formulário até o final do dia. Eu vou mandar isso com maiores detalhes no grupo informativo do WhatsApp também. Então, prestem atenção, não esqueçam de preencher o formulário se vocês têm esse interesse. Bom, obrigado novamente. Eu desejo a todos, então, um ótimo final de semana. Tudo de bom para os seus pacientes aí também, para a gente não atrasar. Obrigada. Desculpa se eu tiver falado alguma coisa errada, o Dr. Wallace me corrige e me fala depois. A gente sempre fica com o complexo de aluna aqui, não tem jeito. Dr. Baldo também. Excelente, Zoe, parabéns. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. Muito obrigado, bom final de semana a todos. Uma coisa, semana que vem não tem reunião, sexta-feira santa, tá bom? Lembrando a todos, a gente volta na outra, beleza?